Saludos cordiales, mi nombre es Robimar Serrano y desde la dirección editorial del Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Sala, el CIMAPISA, tenemos el gusto hoy de bautizar la obra titulada El cementerio como lugar, entretejido artístico en la multiplicidad de las memorias, organizada por las colegas, las doctoras Jenny González Muñoz y Yuleima Rodríguez, quienes en compañía de varias investigadoras e investigadores exploran los cementerios desde múltiples perspectivas, destacando el papel en revelar desigualdades sociales y expresar la cultura de los grupos humanos en torno a la muerte. El CIMAPISA, como proyecto editorial, continúa comprometido con la exploración y la difusión de las diversas expresiones culturales latinoamericanas y se une a ese eslabón en la cadena de esfuerzos por profundizar en las complejidades del entramado cultural de la región. Queda entonces bautizada la obra y dejemos que sean las mismas autoras y autores quienes describan e inviten a su lectura. Felicitaciones y hasta pronto. Saludos afectuosos. Les habla desde Caracas, Venezuela, la profesora Noemí Frías Durán. Tengo el placer de decirle que formo parte del grupo de autores de la obra El cementerio como lugar, un entretejido artístico en la multiplicidad de la memoria. Y en ese particular tengo un artículo que me gustaría que muchos de ustedes compartieran la lectura, que tiene que ver con el impacto migratorio y el COVID-19 en las prácticas funerarias desde el ámbito local. Ahí brevemente se destaca la relevancia de conservar la memoria familiar que surgió a raíz del COVID-19, pero desde el ámbito familiar y sobre todo para conservar la memoria en las generaciones futuras. Espero que a ustedes les guste y nos hagan saber sus comentarios a través de nuestra página de YouTube. Un abrazo de nuevo cariñoso desde esta Caracas caribeña. Reciban un cordial saludo. Para mí es un gusto saludarlos en la presentación del bautizo editorial del ebook El cementerio como lugar, un entretejido artístico en la multiplicidad de las memorias, que tuve la oportunidad de organizar junto con mi compañera Jenny González. Este ebook constituye el esfuerzo investigativo de profesionales que tienen un punto en común, el interés por el estudio de los cementerios decimonónicos, entendiendo estos como aquellos cementerios del siglo XIX que albergan dentro de sus espacios diferentes obras de arte y diferentes elementos que nos permiten entender desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y cultural, la dinámica, las diferentes tradiciones que se expresaron en su momento y las diferentes características y marcas identitarias de las sociedades en donde estos se encuentran. Los cementerios sabemos nosotros que son reflejos de las ciudades o los pueblos donde se encuentran, y en este caso el ebook permite conocer desde la mirada de diferentes investigaciones cuál es el aporte que puede tener, no solamente las características que ya se han mencionado, sino cuál es el aporte que puede tener desde el punto de vista artístico o desde diferentes aristas los cementerios desde el punto de vista educativo. Contamos con la participación de estudiantes de Brasil, contamos con la participación de investigadores, en este caso pues investigador argentino que nos acompaña en este camino investigativo, y por supuesto con investigadores de la República Bolivariana de Venezuela. Todos nos pusimos en este caso nuestro mejor esfuerzo en la presentación, en la compilación de nuestras investigaciones en este material que cordialmente los invito a leer y a disfrutar, no solamente para aquellas personas que les gusta el tema de la historia o el tema de los cementerios en particular, sino también para todos aquellos que quieran leer un libro diferente, un libro con una mirada distinta desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social y económico y, por qué no, desde el punto de vista educativo, pues también se presentan algunos elementos que toman en cuenta no solamente
el aporte que desde la educación se le puede dar o que pueden aportar los cementerios, sino también cómo la tecnología propia del siglo XXI puede unirse y tributar también con los cementerios para la promoción de la identidad de los estudiantes. Sin más que decir, agradezco nuevamente la oportunidad de poder trabajar con mi compañera, en este caso Jenny, como organizadora, y con el resto del equipo de investigadores cuyos valiosos aportes hacen de este ebook un regalo maravilloso para la lectura. Gracias por estar presentes en nuestro bautizo editorial y espero que disfruten de la obra. Reciban un cordial saludo. Como sabemos, los cementerios decimonónicos tienen una importancia fundamental porque son reflejo de la identidad cultural de los pueblos donde se encuentran. Los cementerios decimonónicos tienen una función muy importante dentro de nuestras sociedades y muchos de ellos están activos actualmente, es decir, reciben pues diferentes enterramientos diariamente. Sin embargo, existen actualmente diferentes opciones de enterramiento que son alternativas al uso de los cementerios tradicionales. Podemos observar en algunas partes de Europa y quizá de acá de América Latina cómo la incineración de los restos es cada vez más frecuente. En algunos casos, los restos, las cenizas del ser querido son depositadas en lugares distintos al cementerio, caso América Latina y también caso europeo, en donde existen las diferentes opciones de colocar las cenizas del ser querido a los pies de un árbol o de enterrar, colocar las cenizas en el lecho marino, así como convertir las cenizas del ser querido en un hermoso diamante para el recuerdo. Estas opciones que se encuentran presentes actualmente en pleno siglo XXI nos permiten entender y quizá pues comprender cuál pudiera ser el futuro de los cementerios decimonónicos, tomando en consideración que estos son muy importantes desde el punto de vista patrimonial y que deben ser conocidos y valorados por las futuras generaciones. Desde inicios del siglo XXI ha surgido con más auge el interés por preservar a los cementerios patrimoniales como espacios que contienen diferentes elementos que deben ser conocidos, que deben ser preservados, que deben ser dados a conocer desde el punto de vista educativo, por ejemplo, por las futuras generaciones. Declaración de Newcastle y Carta de Morelia son algunos de los documentos que reflejan la importancia de los cementerios decimonónicos como un patrimonio material e inmaterial. Sabemos que la educación, sabemos que desde el punto de vista educativo puede sacarse mucho provecho de los cementerios para la enseñanza no solamente de la historia, del arte y de otros elementos que permitan la comprensión de todo lo que es la conformación o la historia de un espacio en particular. En tal sentido, surgen o han surgido pues a lo largo de los años diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que han permitido a través de los cementerios dar a conocer contenidos académicos a los estudiantes de los diferentes niveles del sistema educativo. Sin embargo, en este siglo XXI, con el auge de las nuevas tecnologías, nos preguntamos, ¿pueden estas tributar a lo que sería la enseñanza de diferentes contenidos a través de los cementerios? El presente artículo titulado Estrategias de enseñanza para el abordaje de los cementerios, una propuesta a través de las nuevas tecnologías, busca reflexionar sobre estos puntos, sobre las diferentes estrategias que se han empleado a lo largo del tiempo y también aquellas que desde el punto de vista tecnológico pueden implementarse para contribuir con ese sentido de pertenencia y de identidad desde la educación para los estudiantes, para que los estudiantes puedan conocer y comprender parte de su historia a través del cementerio. Los invito a leer este artículo que llama mucho a la reflexión y que junto con el resto de los artículos presentes en el ebook serán para ustedes un regalo investigativo. Muchas gracias. Saudações a todas e todos. Bem-vindas e bem-vindos a esta apresentação do novo e-book do Centro de Investigações Mariano P. Gonçalves, CIMAPISA, do Instituto Pedagógico de Caracas, da Universidade Pedagógica Experimental Libertador, na Venezuela.
Hoje estamos muito contentas porque a professora Yulema Rodrigues e eu organizamos este e-book que eu vou apresentar para vocês aqui, que ele é o cemitério como lugar entretecido, artístico, na multiplicidade das memórias. Este é um e-book que ele está concebido de maneira bilíngue, porque ele tem vários artigos, vários ensaios em espanhol e 3 ensaios feitos por pesquisadoras e pesquisador brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais, concretamente na Escola de Belas Artes. Eles foram meus alunos em uma disciplina que eu ministrei na escola sobre a parte artística do cemitério, o cemitério como um lugar de encontros da arte e cultura. Então, aí temos um artigo da Isa, um artigo da Cleiviane, um artigo de AG, que eles vão falar um pouco sobre diferentes aspectos do cemitério em relação especificamente a essa parte artística, essa outra maneira, outras coisas que a gente vê no cemitério, como esse lugar de múltiplas memórias. Esse lugar, por certo, que está em esse cemitério de Bonfim, em Belo Horizonte, concretamente, ele está, vamos dizer assim, localizado bem dentro desta urbe, né? Então, também em essa, que eu sempre falo quando estou em estas gravações, né? A gente está na urbe e tem também os espaços e os cheiros e o som das urbes, né? Então, o cemitério ele não vai escapar dessa realidade. É bem interessante quando a gente vê estes lugares, porque eles vão ter, a gente vai trabalhar concretamente cemitérios monumentais laicos. E o cemitério monumental, ele vai ter essa característica dessas estatuárias, dessa escrita simbólica, dessa escrita dos epitáfios e todo esse entretecido que está aí, esse entrelinhado que está aí, que a gente pode dar várias leituras. Várias leituras de quê? Várias leituras das memórias desses entes falecidos que estão aí, mas das memórias dessas pessoas, familiares, amizades, ou essas pessoas que vão para o cemitério para conhecer o lugar ou também para pesquisar, como é o nosso caso. É interessante também porque Philippe Barrier, ele vai falar que todos vamos morrer. E ele fala de suas obras sobre o livro A Morte no Ocidente, que as pessoas, em um momento determinado, elas iam para o cemitério para passear, para tirar fotos, porque era praticamente um lugar, praticamente como retomariam posteriormente muitos pesquisadores, né, a ideia do museu no ar livre, né, do cemitério, que realmente era um lugar onde a gente podia tranquilamente passear, ler um livro, tirar fotos de um momento especial, casamento, por exemplo, e era um lugar agradável, visualmente, esteticamente, artisticamente. Mas também é interessante o que Schopenhauer vai falar, porque ele fala que só o humano é quem morre. Ele fala, os animais não morrem, porque o humano, ele tem consciência da morte. O animal não. O animal não tem consciência da morte. Então, por isso ele vai falar, só o humano é quem morre. E o humano, então, a ter essa consciência da morte, ele vai ter o que a gente chama dessa angústia existencial. Vou morrer. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com esse futuro que eu pensei? E as pessoas que vão para o cemitério vão pensar um pouco isso também. Mesmo passeando no cemitério, mesmo fazendo pesquisa, deixando um certo tributo a essa pessoa, muitas vezes desconhecida, vou deixar este tributo para honrar essa memória, vou escrever algo para honrar essa memória. Então, essa ideia da angústia da morte não é sempre, porque é uma dúvida, não sabemos, na verdade. Por exemplo, a religião, várias religiões da Índia falam que o corpo só é que morre. A alma não, ela é eterna, ela sempre está viva. Vai passar de um corpo para outro. Então é muito interessante ver isso. E isso encontramos neste livro, precisamente, que eu convido vocês para ver este livro, para ler este livro, para degustar a maravilha deste livro em vários ensaios que estão aí.
ensaios que vão falar dessa extrapolação do cemitério para casa, por exemplo, como no caso do artigo da professora Noemi, ou o cemitério do ponto de vista da pesquisa mesmo, como no caso da Juleima, ou também no caso dos ensaios visuais, de José Luiz Leo mesmo, várias perspectivas. Então, boa leitura, convidamos a ler este livro, passar para todo mundo, assim que vocês quiserem, porque ele é gratuito e ele fica aí para todos vocês. Muito obrigada e boa leitura. Saludos, yo soy Jenny González y tengo un ensayo visual en este maravilloso libro sobre el cementerio como lugar de memoria, los entretejidos artísticos de esta multiculturalidad. Y aquí yo tengo a mi lado, yo estoy visitando el cementerio de Bonfim en Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, en Brasil, y aquí tengo la tumba de uno de las fotografías que yo comparto con ustedes en mi ensayo visual que se intitula La muerte en migración. Es un artista chileno que, como tantas personas que migran, encuentran en esas migraciones, en esas nuevas tierras que le abren esa acogida, esos brazos de apoyo. Muchas veces pues hacen su vida allí, construyen nuevos horizontes, nuevas perspectivas, continúan haciendo sus trabajos o cambian de trabajo, también hacen una nueva familia, muchas veces se casan, tienen sus hijos, sus mascotas, sus redes de amistades nuevas en esos nuevos espacios, en esas nuevas territorialidades afectivas que son esos países o esas ciudades o esos lugares de acogida, pero también consiguen la finitud, consiguen ya, como dicen, pues el descanso eterno, y allí entonces yacen en las memorias de estos lugares del cementerio y pues allí quedan también eternizadas y enterrizados en esa migración que no termina nunca. Entonces, así como el artista Riquelme, yo muestro en el ensayo visual La muerte en migración, como en diferentes cementerios que he recorrido, una muestra bien rápida en este ensayo visual, como también encontramos los migrantes, encontramos diferentes vidas y diferentes continuidades en nuestros procesos migratorios, la vida, la continuidad y la muerte como esa continuidad que es la eternidad. Entonces los invito a todos y todas a que lean el libro maravilloso, editado por el Cima Pisa, y por supuesto este ensayo visual. Un gran abrazo, se les quiere y buena lectura. Oi, eu sou Isabela Rocha e eu escrevi o capítulo A Subcultura Gótica e o Cemitério do nosso livro. Eu sou de Belo Horizonte, no Brasil, e a princípio o nosso capítulo tinha sido proposto pela professora Jenny González, na matéria que ela ministrava aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, que fôssemos ao cemitério do Bonfim, que é o maior cemitério monumental da cidade, e escrevêssemos um texto considerando os aspectos que achássemos mais importantes. Como eu fiz o meu texto junto com a colega Cleiviane, eu pensei que nossos temas seriam muito parecidos, embora os textos fossem muito diferentes, mas a temática seria muito próxima. Então, uma conversa com a professora Jenny, propus esse novo tema, que era a subcultura gótica e o cemitério, que é a forma, né, o motivo pelo qual o meu interesse no cemitério. Quando mais jovem, né, fiz parte da subcultura gótica, me interesso pelos artigos culturais da subcultura, principalmente a música e o cinema. Então, escrevi um texto relacionando essas duas coisas. Por que o cemitério é tão forte dentro dessa cultura? Não só como inspiração, né, para as obras culturais, mas também como um ponto de encontro
de membros dessa subcultura. Bom, é isso. Leiam o nosso livro e até mais. Olá, eu sou a Cleiviane Vasconcelos, eu sou mestranda em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu moro na cidade de Juazeiro do Norte, na região sul do estado do Ceará, aqui no Brasil, e eu sou autora do artigo O Esquecimento em Lugar de Memória, uma reflexão da desigualdade social no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu gostaria de falar um pouco para vocês como é que se deu o processo de escrita, o processo de escolha dessa temática. No meu primeiro ano de mestrado, eu cursei uma disciplina que se chama Arte Cemiterial, que teve como objetivo a iniciação do estudo do cemitério enquanto patrimônio e lugar de memória. E durante essa disciplina, nós fizemos uma visita de campo ao cemitério do Bonfim, na cidade de Belo Horizonte. E durante a visita, a professora determinou uma área para que pudéssemos observar os monumentos, analisar algumas artes, compreender alguns significados, alguns sentidos. E durante essa visita, caminhando um pouco mais à frente da região onde havia sido definida, eu me deparei com um muro de nichos, uma região muito compacta para sepultamento, uma região muito simples comparada com toda a área que a gente havia visto, né, que havíamos caminhado, uma área mais nobre. E aí esse muro, ele mostra uma diferenciação, né, uma desigualdade social entre uma área mais nobre e uma área periférica. Uma região onde há uma simplicidade, onde não existe monumentos. O máximo que você encontra ali é um epitáfio, algo escrito, mas muitos desses nichos nem identificação têm. Então, observando isso, eu pensei muito nessa questão do esquecimento em um lugar de memória, e isso me tocou profundamente. Então, depois de um tempo, nós continuamos a visita, observando outros túmulos da região nobre, mas ainda assim eu ficava o tempo todo pensando naquele muro, e aí de tempos em tempos o meu olhar se desviava em sentido ao muro, e ele já estava bem distante, assim, bem longe, não dava mais para ver muito bem, mas eu queria voltar para lá porque eu queria saber quais eram os nomes que tinham lá, eu queria saber quem eram as pessoas que tinham sido sepultadas naquele local, eu queria saber da história delas, porque certamente não foram contadas por nenhum monumento como as pessoas que estavam ali naquela região mais nobre. Então, toda essa inquietação foi o que me motivou a escrever esse artigo, refletindo sobre a desigualdade social, sobre a segregação espacial no cemitério, observando o cemitério enquanto uma cidade. Então eu espero que vocês leiam o meu trabalho, que gostem do que eu escrevi, que está no e-book El Cemitério como Lugar, e eu espero que leiam o trabalho dos meus outros colegas, e eu agradeço muito pela atenção, façam uma boa leitura e até mais. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gesilau Neiva Almada, falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Sou conservador restaurador de bens culturais móveis e pesquiso na área de técnicas e materiais. Essa é uma área que me interessa muito entender a constituição dos materiais e como foram construídas as obras de artes a partir desses elementos. Atualmente estou cursando doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, em que eu pesquiso as esculturas sacras cerâmicas, ou seja, são esculturas do século XVII que foram feitas em barro e foram as esculturas pioneiras no Brasil. Gostaria de convidá-los a inteirar-se, né, desse livro que está sendo publicado. É um e-book coordenado pelas professoras Jane Gonzalez e professora Ayulema. É um livro que traz algumas reflexões sobre a arte cemiterial. O meu artigo, basicamente, se chama Capela Túmulo, do Cemitério do Bonfim, uma reflexão social a partir dos elementos decorativos. Para mim foi um prazer muito grande escrever esse artigo e pesquisar esse tema, porque era um tipo de arte com quem eu não tinha contato, né, como pesquisador.
O cemitério do Bonfim, que é o cenário desse artigo, é um cemitério belíssimo em Belo Horizonte, é o cemitério mais antigo de Belo Horizonte e que há uma arte cemiterial rica. Então, nas visitas que fizemos a esse cemitério, foi muito importante entender o processo de constituição das obras de artes que ali estão, e são verdadeiras obras de artes. E o meu trabalho, então, é uma reflexão em cima dessas obras a partir de uma capela-túmulo. É uma enormidade, né, a produção nesse cemitério, e não foi possível abarcar todo o conjunto, né? Então daí eu pensei uma capela da onde eu faço uma leitura iconográfica, uma leitura arquitetônica, e também transito um pouco sobre a conservação e restauração, que é também a minha área. Foi muito gostoso de produzir esse artigo a partir dessa pesquisa, porque eu tive contato com uma área que até então para mim era desconhecida, e através da professora Jenny, que descortinou, né, essa arte a partir de uma disciplina em que eu tive a oportunidade de fazer com ela, e então foi muito importante, muito interessante para mim. E esse artigo é o resultado de todo esse trabalho e das reflexões que fizemos durante as aulas e também na pesquisa de campo, em que levantamos as informações e que daí pudemos levantar dados e reflexionar sobre a arte cemiterial no cemitério do Bonfim. Espero que todos vocês gostem. Esse livro possui também outros brasileiros, pesquisadores que também produziram artigos, e também artigos de pesquisadores latino-americanos. Espero que gostem e venham ler. Un abrazo. Hola, buenas tardes. Yo soy José Luis Pignocchi, les estoy hablando desde la provincia de Formosa, en Argentina. Estamos al norte de Argentina, en la frontera con Paraguay. Formosa, conjuntamente con la provincia de Misiones, de parte del Chaco, y la República de Paraguay y la provincia de Corrientes en Argentina también, conformamos una región a la que denominamos guaranítica. Desde esta región guaranítica es mi aporte a este trabajo colectivo, y que lleva como título El Paño de la Cruz. El Paño de la Cruz es una referencia a una costumbre muy difundida y aceptada en la región, que es una forma de vestir la cruz, especialmente aquella que se utiliza para ornamentar o para homenajear o para simplemente colocar en los lugares donde yace una persona fallecida. No solamente, ¿no es cierto?, en los lugares cementeriles, sino también en las cruces del camino, donde se recuerda el lugar donde trágicamente desapareció una persona. En este pequeño aporte mío, lo que yo hago es explicar un poco el origen de esa costumbre, el significado del paño, y de alguna manera el rol que juega el paño en la cultura funeraria de nuestra región. Espero que les guste.